Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência agora no vídeo 505, questão no Livro dos Espíritos 402, né? Então, como eu estava dizendo, os profetas, eles possuíam o dom da presciência limitada, porque ilimitado é Deus. Mas eles conseguiam prever, mas não assim intuitivamente, não. Inspirados, não. Eles conseguiam ver o futuro, como Nostradamus, né? Como João Evangelista, que na ilha de Patmos ele conseguiu ele conseguiu descrever, vamos dizer assim, ele conseguiu descrever o Apocalipse, tudo aquilo que ele viu, né, com relação ao futuro do espírito em processo de evolução. A obediência e a desobediência dos desígnios das leis divinas. Então ele conseguiu ver as imagens do futuro. Ele conseguiu ver o futuro de todos aqueles obediente e desobediente, aqueles transgressores das leis divinas. Ele conseguiu ver os desígnios das leis de Deus, que são as leis, né, de Deus. Ele conseguiu ver, não com os olhos da carne, mas com os olhos da alma. Porque naquele momento ele se encontrava na ilha de Patmos, né? Preso, João Evangelista, o último apóstolo do Cristo no corpo físico. Então, Nostradamus, quantos relatos? Parece que 942, 942, 942. Ele deixou 942 cartas escritas. Como entende as pessoas de previsões? Você entendeu? Mas que não são previsões, presciência. Ele conseguiu enxergar o futuro, porque o futuro existe. O futuro é real. Nós um dia faremos parte do futuro que já existe. Tanto é que Nostradamus, ele
vou usar o termo previsão, em uma dessas previsões dele, ele deixou escrito o que ia acontecer com o Papa João Paulo II, que ele seria alvejado. Ele deixou escrito, né? Ele preveu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Dizem os entendidos que estudam essas 942 cartas deixadas por Nostradamus, que ele na presciência dele, ele viu a codificação da doutrina dos espíritos. Na presciência dele, ele viu o ataque nas torres gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos. E muitas outras catástrofes ele conseguiu ver. Então Nostradamus, ele nasceu em França, para você ver como é que é as coisas. Francês, né? De 1503. Ele nasceu em 1503. E para você ver. E ele viveu até o ano de 1566. Praticamente 63 anos ele viveu. Então, ele era astrólogo, ele era médico e também, na época, ele era vidente. Agora sim, dá para entender, né? Ele era astrólogo, médico e vidente. Então, casa-se esse assunto com João Evangelista, essa questão aqui do Livro dos Espíritos, ela tem a ver com João Evangelista, a presciência de João Evangelista, a visão, que eles dizem assim, visão, mas não é visão, aquilo lá é claravidência, é presciência de João. A claravidência, a presciência de Nostradamus, que no entanto o nome dele verdadeiro era Michel de Nostradamus. Michel de Nostradame. Olha só para você ver. Essa passagem aqui do Livro dos Espíritos, ela tem a ver com todos os profetas, desde a época de Moisés, até antes um pouco, até nosso Senhor Jesus Cristo, até a chegada do Cristo. Não foi lá um profeta, esse que eu vou dizer, mas esse Senhor, ele viveu o período quando Cristo
chegou à terra. E quando Cristo foi, nenenzinho, foi levado pelos seus pais, Maria e José, até o templo, para ser apresentado lá ao templo, porque existia esse ritual tudo na época, que Jesus, menino, chora. Isso encontra-se em Lucas 2, 22, 38, se não falha a memória. Existia um senhor ali muito idoso, com quase 100 anos de idade. Então esse senhor chamava Simeão. E quando o menino Jesus ali no templo, lá dentro, chora, Simeão, que já não estava lá muito bem das vistas, coitadinho, porque naquela época não existia óculos, ele saiu, assim apalpando as paredes, e foi. E ele viu o menino Jesus nos braços de Maria. E ele se dirigiu a Maria e pegou, ele teve a oportunidade de pegar o menino Jesus no colo. E ali, ele olhou no menino Jesus, Vamos dizer assim, o menino Jesus. Mas de fato era um nenenzinho mesmo, ali no corpo físico. E ele disse uma frase mais ou menos assim. Até essa frase eu escrevi ela assim, ó. Ele olhou na criança, no menino Jesus, e disse assim, ó: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a salvação. Então eu achei tão bonita essa frase que eu escrevi ela. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a salvação. E olha que ele, com quase 100 anos de idade, em Lucas 2, 22, 38, está lá essa história. Então, se as pessoas procurarem, vão conseguir encontrar isso lá, em Lucas, 2, 28, 38. É maravilhoso essa passagem. Ele não era um profeta, mas ele sabia, desde criança, olha que ele morreu com quase 100 anos, Ele sabia desde criança que Jesus um dia ia nascer aqui na terra. Então, quando ele lá fora ouviu aquela criança lá dentro do templo chorando, ele saiu, ele não pensou duas vezes, ele foi na direção da criança. Olha, vamos dizer assim, que instinto é esse? Que amor é esse? Que conhecimento, que inteligência é essa? Que visão era essa que esse Simeão tinha? Porque milhares de crianças ali, no bom sentido, milhares não, mas várias crianças chorando, porque existia lá o processo da circuncisão. Então, muitas crianças chorando, mas ele conseguiu lá fora diferenciar o choro do menino Jesus no meio de vários outros que também choravam ao mesmo tempo. E ele foi lá. E ele pegou o menino Jesus no colo e disse essa frase:
que eu deixei aqui anotado. Então, olha, era uma presciência que Simeão tinha desde novinho, desde criança ele tinha essa presciência. Presciência dos apóstolos, dos profetas. Presciência de Nostradamus. A presciência de João Evangelista. Só que não é uma presciência assim, de adivinhação. Adivinhou, hein? Não. Eles viram o futuro. Eles viram a Segunda Guerra Mundial. Eles viram as torres gêmeas do World Trade Center sendo demolida. Eles viram a Primeira Guerra Mundial. Eles viram o Papa sendo alvejado, Papa João Paulo II, e muitas coisas. 942 cartas ele escreveu. Agora, quanta coisa. Se não me falha a memória, parece que tem até uma carta que, através da presciência dele, ele viu o tsunami que ocorreu aqui na Terra alguns anos atrás, que matou não sei quantas mil pessoas. Então esses seres, eles deixam o corpo físico e eles, em espírito, eles veem o futuro. Eles não vê só o passado. Eles vê o futuro limitadamente. Como também o passado é limitado, de acordo com a evolução do espírito. Por isso que o processo é relativo. Por isso que o processo é complexo. Porque uns conseguem ver flashes de existências passadas. A pessoa consegue ver 50 reencarnações anteriores, mas flashes de cada uma delas, 1 ano, 2 anos apenas, porque a pessoa, o espírito não aguenta ver tanta desgraça que ele cometeu. E também esses que conseguem ver o futuro, eles vê flashes, porque não são lá seres evoluídos, como Nostradamus não era evoluído, não era um ser, um espírito de escola. Ele não podia, ele não conseguiria ver 100% nitidamente de 5 bilhões de anos. Enquanto já existem seres como nosso Senhor Jesus Cristo, que consegue ver nitidamente todo o seu passado, desde quando ele foi criado simples e ignorante como todos nós. Ele consegue ver tudo e ele consegue, através de sua presciência, ver um futuro de uns 50 bilhões de anos, luz à frente dele. Não é a nossa frente, não. É a frente dele. Porque a frente dele é uma coisa, a nossa frente é outra. Porque ele está muito mais avançado, está distante. 50 bilhões de anos-luz à frente dele. É a presciência dele. Ele consegue ver isso tudo, o futuro. Agora, e Deus que é ilimitado? E Deus que é ilimitado. Mas está aqui, aí você fala assim, Luiz, mas onde é que você está vendo? O esmiuçamento nos leva a isso, né? Olha só para você ver, ó. Olha só. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos
quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te? É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência. É o esmiuçamento que eu estou fazendo aqui, gente. Eu não estou falando nada por conta própria. Eu estou apenas lendo e esmiuçando para você. E levando você a ver Nostradamus, João Evangelista, todos os profetas. Você entendeu? Nada mais que isso. É simples, não é? Ou em outra ocasião, estando entorpecido o corpo, né? Aqui, ó. Ou em outra ocasião, estando entorpecido o corpo, né? Através do sono. Agora, com esses seres, aconteceram de diversas formas, tanto no período da vigília, quanto no período entorpecido, e vice-versa. O espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Então você percebe que o que eu disse, que aqui, como eu já disse, aqui os bons espíritos, eles estão tratando de uma classe de espírito, de um nível de espírito mais elevado, que não temos como detectá-los, decifrá-los, apontá-los no nosso meio. É uma classe, é um nível. Olha só pra você que coisa. Só que nós temos que entender que isso é característica, esses fatos aqui, é característica de espírito mais adiantado. Não vou dizer puro, perfeito, sublime, não. Mas espíritos que ainda se encontram no mundo de provas e expiações, mas mais adiantado. No mundo de regeneração, mas mais adiantado. Entendeu? São espíritos que estão no nosso meio, aqui no planeta Terra, mas que não sabemos quem são eles. São espíritos mais evoluídos que nós, só que nós não sabemos quem é eles, quem são eles. Às vezes nós convivemos com esses espíritos e não sabemos. Você entende? Às vezes você convive com um espírito desse nível e você não atina. Só depois que você desencarna é que você vai descobrir. Você esteve ao lado desse espírito lá e você... O quê? Sim! Vem cá para você ver. Sabe quem foi aquele espírito lá em vidas passadas? Não. Vem cá, dá uma olhadinha. O quê? Ai, mas não pode. Deixa eu ir até ele. Não, mas... Aquilo lá já, ó, picou a mula. Mas picou a mula para onde? Que lá já foi pro sistema de Orion, já foi embora. Ai, Jesus amado. Mas eu convivi realmente com esse ser lá na Terra? Conviveu. Mas como que eu não percebi? Como que eu sou um tapado? Ou como eu sou uma tapada? Como nós somos tapado, né? Mas isso faz parte da evolução. Fazer o quê, né, gente? Faz parte da evolução. Por isso que a gente tem que procurar, sabe? Ter paciência, procurar entender.
Porque cada qual é cada um está num nível evolutivo. E o mais importante é a gente estar fazendo parte desse processo evolutivo, nessa desigualdade. Isso que é gostoso, não é verdade? Então vamos para o próximo vídeo.